Olá, dando continuidade à nossa resolução do nosso roteiro de 28 de setembro a 10 de outubro, então nós vamos fazer a questão 6. Olha só, o que diz a questão 6? Diz que nós temos aqui uma circunferência e nela nós temos um triângulo com um ângulo central alfa. Está dizendo aqui esse problema que o lado aqui desse triângulo AB, ele é 60% maior do que o raio. Então aqui nós temos o raio, ó. Aqui nós temos o raio, né? O raio, desculpa, ficou grande demais. Então aqui nós temos o raio, aqui nós temos o raio. Então nós podemos considerar que esse raio seja 1. Se esse raio for igual a 1, esse lado aqui oposto ao ângulo alfa, então ele vai ser 1,6, concorda? Que é 60%, ó, 1,6. Então eu vou considerar esse aqui 1, né? E aqui vai ser quanto? 1,6, porque é 60% maior. Então 1 estaria aqui assim, mais 60% maior. Então vamos aplicar isso aqui. Como é que nós vamos encontrar? Ó, lembrando que o problema está pedindo o que para nós encontrarmos? A tangente desse ângulo alfa. A tangente desse ângulo alfa, nós estamos observando aqui que esse ângulo aqui é um ângulo grande, é um ângulo maior do que 90 graus, né? Se aqui é 1,6, então maior que 90 graus. Vamos então começar aqui. O que eu vou aplicar aqui? O que eu conheço de ferramenta para encontrar uma relação? Eu tenho um lado oposto, eu quero saber esse ângulo aqui, eu tenho os dois lados também. Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Que um lado oposto ao quadrado, então eu tenho 1,6 ao quadrado, ó, isso aqui é igual a quê? É igual o quadrado, a soma dos quadrados dos lados, né? Então eu tenho 1 ao quadrado aqui, ó, 1 ao quadrado, que é o raio vale 1, mais o outro raio que vale 1, né, ao quadrado, menos 2 vezes o produto de um pelo outro, então vai ser vezes 1, vezes quem? O cosseno do ângulo alfa, o cosseno de alfa. Então, nessa expressão aqui, eu vou encontrar o cosseno desse ângulo, beleza? Então aqui eu tenho 1,6 ao quadrado, é a mesma coisa que 16 ao quadrado e tirando duas casas, 16 ao quadrado, 256. Então, ó, 256. O produto aqui vai ter duas casas decimais. Então, ó, 2,56 é igual a 1 ao quadrado é 1, mais 1, menos 2 vezes 1 vezes 1, 2. 2 o quê? Cosseno de alfa. Eu vou passar, isso aqui deu 2, né? Eu vou passar para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, eu tenho que 2 vezes cosseno de alfa, 2 vezes cosseno de alfa, é igual a quanto? 2,56 menos 2 sobra quanto? 0,56. Então, 2 vezes o cosseno é 0,56. Quanto que é o cosseno? A metade, né? Cosseno de alfa vale quanto? A metade de 56 é 28. Então, 0,28. Ora, isso aqui, se eu for trabalhar com um decimal, dá certo, mas é mais fácil eu trabalhar com fração. Então, eu vou colocar isso aqui na forma de fração centesimal. Então, o cosseno de alfa é igual a quanto? 28 centésimos. 28 sobre 100. Ok, mas esse número aqui, os dois números são múltiplos de 4. Então, dividindo em cima e embaixo por 4, 28 dividido por 4 dá 7. E 100 dividido por 4 dá 25. Agora, uma coisa que nós não observamos aqui, ó. Quando eu passei isso aqui para o outro lado, eu tenho o cosseno aqui que continua negativo, né? Ó. Então, o cosseno negativo. Então, aqui o cosseno está negativo, menos o cosseno, eu passei o 2 positivo. Então, eu vou ter que o cosseno de alfa, aqui, ó, vou colocar aqui, portanto, o cosseno de alfa, então isso aqui vai ser negativo, né? Então, vou colocar o menos aqui, vou colocar aqui em cima, cosseno de alfa, vou passar um tracinho aqui, né? Ó.
cosseno de alfa é negativo, é menos o que? 7,25. Beleza, pessoal? Por que ficou negativo? É porque aqui estava negativo, o outro lado ficou positivo. Então, eu passei o 2 positivo, a cosseno aqui, se eu passar o menos 2, vai ficar negativo. Divisão de positivo com negativo, fica negativo. Ok. Bom, mas aí, para encontrar a tangente de um ângulo, nós sabemos que a tangente de um ângulo alfa, eu posso encontrar por essa razão aqui, é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Ora, como é que eu vou encontrar o seno e o cosseno? Como é que eu vou aplicar aqui? Eu preciso primeiro encontrar o seno. Então, vamos encontrar o seno? Se eu tenho o cosseno, não posso encontrar o seno? Sim. Qual é a fórmula que eu encontro o seno nesse caso, pessoal? Eu simplesmente vou lembrar daquela fórmula, qual? A fórmula relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Que seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado, o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, isso aqui vale quanto? Vale 1, né? Relação fundamental da trigonometria. Então, eu quero o seno, vou substituir aqui, seno ao quadrado de alfa, mais, quanto é que é o cosseno? O cosseno é um número negativo, eu tenho aqui, menos 7 sobre 25 ao quadrado. Continua ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Então, elevando ao quadrado, vai dar 49 sobre 625. Positivo? Sim, positivo. Então, eu tenho que seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso aqui deu quanto, pessoal? Isso aqui deu positivo. Vou passar para o outro lado negativo. 1 menos quanto? Em cima tem 49. E embaixo, 25 ao quadrado, 625. Então, eu tiro o mínimo aqui, eu vou ter que seno ao quadrado de alfa, aqui ainda cabe, né? Seno ao quadrado de alfa é igual a 625 menos 49. Quanto que é essa continha? Vou fazer aqui, 625 menos 49. Quanto é que dá isso aqui, 15 menos 9, 6. Aqui emprestou. Então, 11 menos 4, 7. Ficou 5. Então, 576. Então, eu tenho que, em cima, 576, positivo, tá? Dividido por 625. 625. Ok, esses dois números são quadrado perfeito, pessoal. Um aqui é 24, e esse aqui, 24 ao quadrado, esse aqui é 25 ao quadrado. Então, tirando a raiz do seno ao quadrado, eu vou ter o quê? Que seno ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, é igual a quanto? Olha só, pessoal, o seno aqui, esse ângulo é maior que 90 graus. Então, é um triângulo. Então, esse ângulo aqui está no segundo quadrante. O seno, tanto faz no primeiro como no segundo quadrante. O seno é o quê? O cosseno é negativo, então está no segundo ou terceiro quadrante. E aqui forma um triângulo, então esse seno tem que estar no segundo quadrante, antes de 180. Né? Então, o seno é positivo. Aqui daria mais ou menos, o seno, vou tirar esse quadrado aqui. Esse seno, então, seria, o seno seria mais ou menos raiz de 625, que seria quanto? Seria 24 sobre 25, ok? Então, eu vou pegar o valor positivo, porque eu estou com o segundo quadrante. Ok, então agora a gente pega esse valor e substitui aqui na tangente, Então, vamos mudar a cor para a tangente aqui. Vamos trabalhar agora com o vermelho. Vermelho, preto. Então, a tangente que está pedindo aqui de alfa é igual a quem? Vai ser seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Quem é o seno? É um valor positivo. 24 sobre 25 avos. E quem é o cosseno, pessoal? Negativo. Menos, passa um traço, 7 sobre 25. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos que os denominadores são iguais. Então, 25, já simplifiquei. Aqui ficou 1, aqui ficou 1. Então, eu tenho 24 sobre 7 negativo. A tangente de alfa, então,
A tangente de alfa é um número negativo, porque é positivo dividido por negativo, vai ser um número negativo, e vai ser quanto? Quanto que sobrou em cima? Quanto que sobrou em cima? 24. Quanto que sobrou embaixo? 7. Então, 24 sobre 7. Vou apagar isso aqui, porque ficou muito feio, né? 24 sobre 7. Então, olha só, 24 sétimos. Sétimos, só que é negativo. Onde é que está isso? Na letra D. Vamos fazer mais um, beleza? Ficou fácil, né? Então, lembra que a lei dos cossenos é um auxiliar, tá, pessoal? Muito importante, a gente não pode esquecer disso aqui. Lei dos senos, lei dos cossenos. Agora aqui, pessoal, uma aplicação muito importante, que a gente, aplicando o seno, que qualquer triângulo, se eu tiver dois lados e o ângulo formado entre eles, então eu tenho que a área desse triângulo é o produto desses dois lados vezes o seno do ângulo por eles formado. Ok? No caso aqui nós temos a área desse triângulo ABC vai ser Azinho vezes Czinho vezes o seno do ângulo que eles formam. Então vamos aplicar aqui no primeiro, olha só. Nós temos, calcule em centímetros quadrados, a área é quadrada, né? Calcule em centímetros quadrados a área do triângulo ABC. Está aqui a área do triângulo ABC. Então não dá trabalho para a gente fazer isso. Qual que é a fórmula? Vamos colocar a fórmula aqui de roxo. Eu gosto de colocar a fórmula assim bem forte, que é para não esquecer. Então, qual que é a fórmula, pessoal? A área desse triângulo aqui, ó, a área desse triângulo, vai ser o produto. A área do triângulo vai ser o produto. Deixa eu colocar aqui, fininho aqui. A área do triângulo, ó, a área do triângulo, nesse caso aqui, vai ser quem? Vai ser o produto A vezes B, ó, então vai ser, ó, vamos colocar, vai ser Czinho vezes Azinho. Então, vai ser 3 vezes raiz de 2, né? 3 vezes raiz de 2, vezes o seno de 45, ó, seno de 45, dividido por 2, ok? A área de um triângulo é base vezes altura por 2, aqui também. Então, olha só, vamos terminar. A área desse triângulo, então nós temos que é 3 vezes, vamos passar um tracinho, aqui nós temos 3 raiz de 2, vezes, quem é o seno de 45? Não é raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2. Olha só, então nós temos aqui, ó, nós temos aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. 2 dividido por 2, esse aqui divide por 2 ainda. 2 dividido por 2, ó, dá 1, certo? Então aqui em cima, vamos passar limpo. Então nós temos que isso aqui vai ser o quê, ó? Aqui em cima eu tenho 3, vezes quem? A raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é quanto? 2 sobre esse 2 aqui. E aí, dividido por 2, esse 2 aqui ficou 1. Então, ficou quanto? 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 centímetros quadrados. Vamos ver se nós encontramos isso aqui. Não temos essa resposta aqui, tá vendo? Ó, temos 1, 3 raiz de 2, 2. Pessoal, está em número decimal. Quanto que é 3 dividido por 2? 1,5, né? 1,5. Então, deu 1,5. Aí já falou que é o quê? Em centímetros quadrados, que aqui o comprimento é centímetro, então isso aqui, centímetro quadrado. Valeu? Então, na próxima aula, eu vou deixar o restante aqui para vocês. Eu quero que vocês caprichem, tá? Um abraço.